Irmãos, nós que ficamos, nós vamos dar continuidade à nossa série de estudos, daquela que é chamada Ele nos escolheu, a importância que tem a eleição do Senhor na vida da nossa casa, do nosso lar. Nessa perspectiva que nós temos trabalhado esse mês de maio, que é o mês da família, mostrando para a igreja o quanto é importante nós entendermos a doutrina da igreja, como que ela age, na verdade, no dia a dia da nossa vida. E nessa continuidade, hoje nós vamos falar dessa eleição que o Senhor nos elege, primeiramente, para ser servos de Deus, para ser crentes, para ser filhos do Senhor dentro da nossa casa. Então, essa perspectiva, eu vejo que ao longo dos anos, nós, enquanto igreja, parece que desde o início da nossa conversão, nós sempre pensamos naquilo que está fora da nossa casa, a igreja, o mundo e todas as outras coisas em que nós devemos ser como sal e luz. Isso não está errado completamente, mas nós esquecemos de lembrar que, primeiramente, nós deveríamos ter a preocupação máxima se a nossa casa já serve ao Senhor. Porque se não servir ao Senhor, nós precisamos insistentemente, todos os dias da nossa vida, até o dia em que o Senhor possa vir a chamar os corações daqueles que são nossos, né? Então, nós vamos olhar hoje para o texto bíblico que está lá em 1 João, capítulo 3, de 1 a 6, onde nós falaremos justamente sobre isso. Os efeitos que traz a eleição dentro da nossa casa. Eu não sei os irmãos, mas eu fico muito mais feliz, muito mais tranquilo quando as coisas estão super organizadas dentro de casa. E quando eu digo super organizada, não é tudo resolvido, mas estão em harmonia, né? Quando há harmonia dentro de casa, o almoço é melhor, o levantar é melhor, o café da manhã é mais gostoso, qualquer coisa que você faça em família, as coisas engrenam de uma forma surpreendente. E isso, a Escritura nos revela que não parte do princípio nosso, mas há um princípio divino, há uma força de Deus que impera sobre a casa daquele que crê no nome do Senhor. Para a gente ler então o texto, gostaria que os irmãos estivessem olhando lá, e aí eu vou falar um pouco daquilo que tem no contexto da carta. Então, primeiro livro de João, capítulo 3, a partir do verso 1 até o 6, a igreja poderá ler. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Assim mesmo se glorifica o corpo dele que tem essa semelhança, assim como Ele é puro. Amém. Irmãos, essa aqui é uma carta, né? Aos mais antigos aqui sabem disso, aos mais novos não. A gente usava esse tipo de comunicação para escrever, para falar com os nossos queridos, para dizer alguma coisa, para trazer notícias, né? O apóstolo João aqui, ele está escrevendo para a igreja que ele está observando. E aqui não é uma igreja específica, não é uma igreja que tem um único endereço, é uma igreja ela está na região da Ásia. São várias igrejas. Então essa carta era lida nessas comunidades. E eu já asseverei aqui que a igreja do primeiro século, ela tipicamente era a igreja de casa em casa, né? Não é nesse modelo que nós temos hoje que nós estamos aqui. Por isso, então, que a doutrina da eleição é importante para a gente entender que essa carta, ela é lida, ela foi escrita para que nós, no nosso lar, pudéssemos compreendê-la. E aí que está um grande detalhe.
compreender a Escritura Sagrada, não basta apenas você ler assim, numa leitura como você lê qualquer coisa. Você precisa colocar diante do Senhor para que o Senhor revele a você aquilo que está ali e um pouquinho mais do que isso, precisa estudar um pouco também. Bom, basicamente, João está falando de um perigo que assola a comunidade dele. E lembre-se, quando eu digo comunidade, eu estou dizendo casas, famílias, onde tem pai, filho, crianças, problemas ali que estão diante daquilo que nós vivemos aí no cotidiano. Então, e é interessante aqui, porque quando nós pensamos em problemas hoje, para onde nós olhamos? Geralmente para fora, né? O mundo, né? Os problemas que o mundo está trazendo, os problemas que estão aí perenes no mundo e que estão persistindo, tentando derrubar aos crentes. Porém, João vai falar de um perigo que vem, na verdade, de dentro da igreja. É interessante isso, irmãos. João vai falar de um perigo que vem de dentro. Então eu quero que você imagine exatamente essa situação. Dentro da tua casa, pode ser que haja pessoas que estão trabalhando ao contrário daquilo que você crê. Dentro da sua casa pode haver pessoas que estão levando tudo para o sentido em que você não gostaria que fosse. É justamente aonde João então vai trabalhar. Ele diz no texto, né, esses que estavam conosco não estão mais porque eram nossos, mas saíram do nosso meio, mas eles não eram nossos. Então ele vai falar de falsas pessoas, falsos mestres, falsos cristãos que estavam envolvidos com a comunidade, mas num determinado momento, naquele envolvimento com a comunidade, eles resolveram se rebelar. Mas antes de se rebelar, você sabe que antes de a rebelião de um, geralmente ela leva mais um, né? E às vezes mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 10, mais 15, mais 20. E é exatamente isso. O que acontece então? O apóstolo João aqui é o mesmo apóstolo que vai morrer lá em Patmos, né? Velhinho, 98 anos. Também é o pastor de Éfeso. Lembra da igreja de Éfeso? A igreja de Éfeso ela tem uma peculiaridade que a Bíblia fala que nós sempre repetimos, né? Lá de Apocalipse. Quem lembra qual é o grande pecado da igreja de Éfeso? Deixou o primeiro amor. Exatamente isso. Então a igreja foi esfriando de uma certa forma, e isso acentuou tanto que para eles a presença de Jesus, ou Jesus, o Espírito Santo, já não tinham essa relevância, porque eles faziam as coisas para Deus, mas faziam com seus braços, com a sua força, com a sua inteligência, com o seu status social. E a igreja foi crescendo assim e se dividindo. A igreja que eu estou aqui falando, aqui, a comunidade de João, é uma comunidade, primeiro, ela é uma comunidade que ela está debaixo da autoridade romana. Isso é importante para entender o contexto da carta. Lembrando que nós estamos em submissão sempre a alguém. A igreja estava em submissão sobre o Império Romano. E estar submisso ao Império Romano, talvez nós não saibamos, mas não era algo fácil. Havia uma opressão, primeiro que religiosa. Eles precisavam adorar ao imperador. Não tinha essa prerrogativa. Todos deveriam adorar ao imperador. Você podia ter todos os deuses que você quisesse ter, mas um Deus era o imperador. Agora vocês imaginem, basicamente, como eu já disse aqui, a igreja do primeiro século era uma igreja de pessoas mais simples, não de condições mais abastadas. Eram pessoas escravas, eram pessoas que dependiam dos seus senhores e eram pessoas mais humildes. Então, João, ele quer, tanto no Evangelho de João, quando a gente lê, quanto aqui na primeira carta dele, na segunda e na terceira, a preocupação dele é o seguinte: ele quer dizer que a vida eterna conheça a Jesus Cristo. E ele vai falar também, lá em 1 João capítulo 5,13, afirmar o que eu estou dizendo, pode abrir lá, 1 João 5,13. A vós outros,
Amém. Então, em 1 João ele vai dizer o seguinte, ele vai trazer para a igreja, ele diz, olha, o que vocês precisam saber é o seguinte, se há Jesus Cristo na vida de vocês, há vida eterna. E se há vida eterna, é alegria, é felicidade. Por isso que eu disse, a nossa função enquanto servos de Deus, pais, mães, crentes, é rogar ao Pai, que pela misericórdia dele, abra os corações da nossa família, daqueles que estão junto com a gente, para que o Espírito Santo de Deus habite naquele coração e eles sejam filhos de Deus, que a vida eterna habite naqueles corações. A maior alegria que a gente tem é saber exatamente disso. A maior alegria de uma casa não é o patrimônio, não é a história, não é o social, mas é saber que o teu filho, a tua esposa, o teu pai, a tua mãe são do Senhor Jesus. Eles servem a Cristo Jesus. A fé deles é uma fé impregnada de Cristo Jesus. Essa deve ser, então, o nosso alvo, o nosso objetivo. Por isso que entender, então, essas doutrinas daquilo que a Bíblia se revela é importante. Nós não estamos sozinhos, lutando sozinhos. Nós temos um Deus vivo e verdadeiro que abarcou, que tomou conta da sua igreja. E aí, quando nós olhamos para a comunidade, então quando João está pregando, quando João está anunciando, está falando, ensinando ao seu povo, ele tá falando para aquelas famílias que estão sendo abusadas pela opressão política, pela opressão social. Por quê? Porque eles eram trabalhadores, eles iam para as praças, eles vendiam, trabalhavam com couro, trabalhavam com várias coisas, trabalhavam com artes. Então o que acontecia? Para poder participar daquilo na cidade, eles precisavam vender para quem? Para todos aqueles que estavam ali, para quem tinha dinheiro. Mas como assim? A partir daquele momento eles eram excluídos socialmente porque eles eram cristãos, eles não adoravam mais ao Deus do império, eles não adoravam mais a César, então eles eram excluídos de um status social. E muitos, eu já falei, havia perseguição, perdiam casa, eram presos. Então percebo que essa situação do primeiro século, esses problemas, eles eram generalizados naquele começo da igreja. Não temos esse processo totalmente hoje evidenciado nos nossos dias. A gente vai perceber que os mesmos problemas que acontecem aqui em João, eles também continuam acontecendo hoje nos nossos dias. Então o que acontecia? Esses que estão lá sendo subjugados, eles estão nas comunidades aprendendo do Evangelho, só que existe lá no meio daquele povo de Deus algumas pessoas que eles criam em Jesus, mas não criam da forma correta. E aí eu já falei na aula passada do gnosticismo, aqui está começando o gnosticismo, que é uma mistura de religião judaica, gentílica, gnóstica, conhecimento, e tudo isso só tem uma coisa a fazer, a destruir o verdadeiro evangelho. Por isso que Paulo briga em Gálatas. Paulo vai brigar com, Gálatas, quem os fez você olhar para outras coisas que não seja o evangelho do Senhor Jesus? E Paulo vai dizer assim, seja anátema, maldito todo aquele que vos anunciar outro evangelho, por mais que desça um anjo do céu, não acredite nisso. Mas infelizmente nós estamos vendo hoje um falso evangelho sendo anunciado, pregado, e nós estamos ouvindo tudo isso e aceitando estas coisas. Nós vamos perceber que João vai trabalhar muitas áreas ali que elas são importantes para nós e que o mundo ele tem trabalhado para também reverter algumas coisas que nós vamos olhar para a palavra de Deus. Uma coisa que João começa dizendo ali é que a igreja são os filhos de Deus. Bom, lembra? Quero dizer aos irmãos que essa questão de identidade, de filho de Deus, filiação real, não era uma coisa aceita no Império Romano. Então, quando João abre a sua carta aqui no capítulo 3, ele está dizendo que vede com grande amor que nos concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Na verdade, há um rompimento aqui completo com tudo aquilo que o império colocou, porque eles eram escravos não têm dono, escravos têm dono só, eles pertencem ao Senhor, eles não têm filiação, eles não têm essa coisa paternal. Então João está dizendo, igreja, vocês têm dono, vocês não têm dono, quer dizer, vocês têm um pai. Vocês têm a Deus como Pai e Senhor das vossas vidas. Aquilo muda um pouquinho, porque quando você se sente excluído, e essa série de pregações que nós temos falado aqui, nós temos falado de uma eleição que nos tira da orfandade. Algumas pessoas se sentem órfãs, perdidas, com medo de tudo, com medo do futuro, com medo do hoje, com medo do ontem.
preocupados com uma série de problemas, preocupados com questão financeira, questão de saúde, preocupados com um monte de coisas, e tudo isso tem afastado-nos daquilo que deveríamos ter como centralidade. A carta de João, ela vai falar de alguns problemas doutrinários temerosos, porque quando se mexe com aquilo que é a verdade do Evangelho, que é Jesus Cristo, tudo se rompe, tudo se arruína. Então, há no meio da igreja, daquela comunidade, pessoas que não acreditavam na divindade de Jesus. Jesus não era Deus assim. Jesus nasceu, veio, mas aí Deus tomou conta dele, e daí quando ele foi para a cruz, Deus saiu. É mais ou menos isso que eles pensavam, tá? E eles diziam que a carne não presta para nada. Falei nisso na semana passada. Se a carne não presta para nada, por que eu vou cuidar do meu corpo? Por isso que João vai falar da questão do pecado. Para esses que estão aqui, eles vão dizer a seguinte coisa: pode pecar, porque no final o corpo não tem nenhum valor. Peque à vontade. Aí eu pergunto para os irmãos, quando nós olhamos para a nossa atualidade, aonde fala assim, olha, o importante é o que você pensa, o que você faz. Ninguém tem nada a ver com a tua vida. Vocês percebem então como essas coisas estão atuais ainda? Aí diz assim, não, o importante o importante é você ser feliz. Não tem isso? O importante é você se dar bem. Você está sentindo bem? Teu coração respondeu certo, você gostou? Então segue em frente, não liga para ninguém. E aí vem aqueles também, outros, que querem levar essa alegria e essa esperança fora de Cristo e diz a seguinte coisa: você pode, a força está em você. E aí são os coaches, Aí são aqueles grupos que levam você para a montanha e dizem, não, tem que andar, tem que correr, você tem que fazer, você tem que ter esforço, mas não é este esforço. O esforço em crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Deus vivo que deu a vida eterna para todo aquele que crê, e a obra do Espírito Santo é real e vívida na nossa casa. Por isso que eu comecei falando, há paz, há harmonia dentro da casa, porque nós precisamos buscar estas coisas. O nosso lar, ele precisa ser o melhor lugar da face da terra, o melhor lugar para a gente estar. Agora entendam, irmãos, que como é difícil ter um lar que seja exatamente a expressão viva daquilo que Jesus está fazendo. Porque nós estamos sobrecarregados. Eu vou falar ainda, eu vou entrar no sermão, não é sobre o sermão ainda. Eu estou só mostrando para os irmãos esse contexto que a carta está nos trazendo. O que acontece então? Nós tínhamos lá judaizantes, nós tínhamos lá os pagãos. O Império Romano então fazia uma pressão em cima gigantesca contra aqueles que se convertiam ao cristianismo. E aí o que acontece? Você então perdeu você é escravo, você não tem direito algum, você é subjugado, você perdeu o teu status, você nem cidadão mais é, porque você está alheio a isso, você não pode vender, porque para poder vender tem que sacrificar ídolos, tem que acender incenso, tem que participar do grupo. Por exemplo, lá nas cartas do Apocalipse, haviam em algumas igrejas, hoje que nós chamamos de... esqueci o nome... digamos, tem o pessoal professor, tem o indústria, sindicato. Era mais ou menos isso, existiam os sindicatos. Se você não pertencia a um sindicato e não seguia as regras dele, você não podia vender e não podia comprar. Então vocês percebam que as coisas vão ficando complicadas. Hoje nós estamos vivendo, mas não há essas coisas, não tem muito isso aqui. Uma vez ou outra, talvez os professores sofram hoje quando tem uma deliberação que são contra aquilo que é a palavra de Deus, mas para eles poderem permanecer tem que baixar a cabeça e fazer, senão vão ser mandados embora. Então percebo que ainda esses ensinos heréticos, eles estão presentes no nosso dia a dia. Então, como que vem agora uma palavra de Deus para trazer paz ao coração? Aí que está uma questão. Quando João está ensinando a igreja, ele está dizendo a seguinte coisa: a comunidade agora, igreja, aquelas famílias que entenderam o Evangelho, que receberam a verdade, que têm a vida eterna, agora estão juntos. Vamos pensar que nós estamos numa única casa aqui, todos juntos. Estamos todos reunidos numa única casa. Mas aqui nós temos aqueles que são escravos, nós temos aqueles que são um pouquinho melhor de vida, e na igreja funciona assim.
né? Mas agora nós estamos unidos por causa de quê? Por causa do nome de Cristo Jesus. O que muda isso? Muda que a partir daquele momento, esta igreja, ela se torna uma nova estrutura, uma nova família para abraçar aqueles que estão com problemas, passando por lutas. Comece a perceber então, olha só que a configuração é outra. A igreja não é um ajuntamento de gente que vem no domingo para ouvir uma pregação e um louvor bacana. A igreja é um ajuntamento de salvos que se reúnem no nome do Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo, para que todos sejam um, para que possam juntos lutar pela mesma fé, para que possam juntos, um pelos outros, caminharem em força do Espírito Santo, para que faça que aquele que está mais fraco fique mais forte, para poder caminhar junto. Então percebam o quanto é importante essa unidade de entendimento acerca da doutrina. E o que faz isso? A eleição que nos coloca no lugar onde nós estamos. Por isso, irmãos, a igreja tem uma outra dimensão, biblicamente falando. A eclesiologia é outra. Não tem nada a ver muito daquilo que nós estamos vendo ou até mesmo vivendo. Mas tudo começa onde? Dentro da nossa casa. É no lar. Oh, se eu soubesse de todas essas coisas, assim que o Senhor converteu o meu coração, tantos erros eu poderia ter evitado na minha vida. Assim tenho certeza que muitos pais poderiam ter evitado muitos erros. Mas nós não podemos voltar ao passado, nós temos que olhar para o presente. E o presente hoje nos convoca a gente primeiro exercer a nossa eleição dentro da nossa casa, dentro do ambiente familiar. E é isso que a gente quer trabalhar com os irmãos, para que a gente possa perceber como exercer a fé dentro do ambiente familiar é fantástico quando é exercido da forma correta. João vai então trabalhar essas questões. Vamos olhar o texto bíblico então, agora. E aí sim, agora eu começo a olhar para a nossa aula dessa manhã. Bom, nós já lemos o texto bíblico. E eu disse que o perigo vem da onde? O perigo vem da onde? De dentro. O perigo está aqui. O perigo está nas igrejas. O perigo está em todos os lugares onde os crentes estão se reunindo hoje, não só crentes, como eu já disse aqui. Numa igreja local, num templo como este aqui, nós temos pessoas que são crentes e tem pessoas que não são crentes. Nós temos pessoas que acreditam naquilo que a palavra de Deus revela e pessoas que não acreditam, ou pessoas que não aceitam tudo, mas que gostariam de que fosse feito segundo a sua vontade. E aí começam a mercadejar a palavra de Deus. Se tem, e os irmãos vão concordar, se está tudo bem na nossa vida, não é o espiritual que a gente tem buscado, geralmente é o financeiro. Mas quando as coisas começam a apertar, quando as coisas começam a ficar dificultosas, nós começamos a correr para o caminho de Deus, né? A pedir socorro, a pedir ajuda, pedir oração, a jejuar, a orar, a interceder, fazer campanha. Por quê? Porque a gente sabe que precisa de socorro. Então, na verdade, essa alternativa que a gente usa não é uma alternativa aprovada, é uma alternativa que a gente quer buscar o melhor de Deus para resolver o meu problema e o melhor do mundo para satisfazer a minha emoção e aquilo que eu preciso viver. Um dos grandes problemas, então, atuais da nossa vida é que nós achamos que nós podemos fazer o que queremos fazer. Eu já disse isso. Isso não é liberdade. Isso é estar preso. Liberdade é fazer tudo o que a palavra de Deus nos permite fazer. Isso é liberdade. Fazer tudo o que o Senhor Jesus quer que nós façamos. Bom, irmãos, nós vamos descobrir que quando uma família compreende, quando cada membro da família de Deus compreende que Cristo é tudo em todos, a casa deixa de ser um abrigo de sobrevivência. O que é um abrigo de sobrevivência? Aqueles que foram pescar ou vão pescar sabem que quando você vai para a beira do rio, passar mais que 2 dias, você prepara um abrigo, né, seu Valdir? Prepara um abriguinho simples lá, levanta uma lona, leva um fogãozinho, as coisas básicas para sobreviver 2 dias. Pois bem, irmãos, hoje muitas casas têm servido apenas como um abrigo de sobrevivência. As pessoas só chegam lá para quê? Para dormir. Dorme, toma um café rápido, quem sabe, e sai para a lida.
e o dia passa o dia inteiro fora, na loucura do dia, da vida. Não são todas as casas, mas nós temos exemplos dentro das nossas casas que funcionam assim. Você não tem tempo para conversar, você não tem tempo para falar, não dá para sorrir, não dá para contar mais histórias, não dá para rir com bobeira, não dá para zoar, para brincar, enfim. Por quê? Porque as pessoas estão nesse ritmo louco. E aí o que acontece? A casa nossa, ela deveria não ser um abrigo de sobrevivência, mas um santuário, onde a gente recupera força, onde a gente recebe de Deus aquilo que é necessário para o nosso coração estar de pé. Alguns não querem nem voltar para casa, só voltam por necessidade mesmo, porque não tem, preferem ficar fora o maior tempo possível. O contexto, então, que nós estamos olhando para essa manhã, é o nosso contexto, e para o contexto também de João. Então, o que acontece? João está tentando mostrar para a igreja que conflito, cansaço, fracasso, tudo pode ser transformado por meio do amor de Cristo Jesus. Só isso. Aonde Jesus é o centro, aonde Jesus é o mais importante, aonde a palavra de Deus é aquela que deve marcar território na nossa casa. Então, esta é a igreja do primeiro século, uma igreja que tem conflito, uma igreja que tem cansaço, uma igreja que está sobrecarregada, uma igreja que sofre opressão, uma igreja que não sabe muito bem como caminhar. É a mesma realidade nossa, não é, irmãos? Quem aqui pode dizer que está tudo tranquilo nesse sentido? Quem aqui pode dizer assim, eu estou muito feliz em casa com meu pai, com a minha mãe, com os meus filhos, tudo que a gente quer acontece? A gente sabe que não funciona sempre assim. Às vezes as coisas apertam, às vezes há indagações, há questionamentos, às vezes a gente queria que as coisas fossem para um outro rumo, que o marido agisse de um jeito diferente, que a esposa fizesse outra coisa, mas infelizmente nem tudo é assim. Então nós queremos mostrar para os irmãos pelo menos 4 coisas. A primeira delas é que João vai dizer o seguinte: João vai trabalhar em 3 aspectos: moral, social e doutrinário. Ele precisa trabalhar no aspecto moral, por quê? Porque qual era a moralidade do Império Romano? Paganismo, ou vários deuses. Você faz o que quer, desde que adore ao império. Social. Para eles, o que importava é aqueles que eram libertos, não aqueles que eram escravos. Para ele não importava mulheres, não importava filhos. Mulheres e filhos, eles estavam sobre o domínio do pai que morava na casa. O pai tinha poder para divórcio, o pai tinha poder para mandar matar filho, esposa, do jeito que ele queria. E não teria problemas com ele. Aí por isso que a carta é importante, porque ela vem trazer aquilo que realmente é verdade e aquilo que pode dar sustentação ao nosso coração. Então ele vai trabalhar questão doutrinária. A igreja precisa conhecer sobre Jesus. A igreja, a comunidade precisa conhecer sobre o Evangelho. A igreja precisa saber o que significa ser igreja. O que nós estamos vendo na atualidade é tudo aquilo que não é igreja. Nós estamos vendo várias comunidades, as igrejas hoje pela manhã, algumas não estão cheias, porque algumas igrejas do nosso local aqui, nem escola dominical mais tem. E as que têm, elas fizeram um jeito para tentar agradar aqueles que se assentam ali. Por exemplo, é muito ruim, pastor, vir logo cedo para a igreja. Vamos fazer o seguinte, vamos começar às 5, e aí a gente já emenda com a galopeira, e já fica para as 7, aquela coisa toda. Algumas igrejas fazem assim. Outras igrejas preferem fazer o culto de manhã, e aí o que você pensa? Bom, se eu for no culto da manhã, eu já estou liberado do culto da noite. É como se você pagasse um crédito. Não. Eu vou para o culto da manhã, eu já estou tranquilo, eu posso ir para o shopping, posso ir para a praia, aqui não tem praia, mas posso ir para o sítio, enfim. Tem se trabalhado nesses aspectos. Então, a igreja vai trabalhar aqui moral, social e doutrinário. O primeiro ponto que nós vamos trabalhar, o apóstolo aqui vai dizer o seguinte, que nós somos escolhidos por um amor imenso. A segunda coisa é que a nossa esperança está em Cristo. A terceira coisa é que a casa precisa ser purificada e se manter em purificação. Ele vai falar de pecado lá na carta. Se você não leu a carta, leia a carta. Na semana passada, a dona Rosa perguntou, mas o que é o mundo? O apóstolo João vai falar, aquele que ama o mundo não ama Deus. Qual mundo? Esse mundo que eu falei, esse mundo da hipocrisia, da mentira,
contra Deus, das suas leis que são contra a palavra, daquilo que é tudo contra Deus, aquilo que está sempre na contramão das verdades do Senhor. Há um mundo que nós vivemos que nós precisamos, ao mundo do mercado, ao mundo da farmácia, ao mundo do ônibus, essas coisas você pode continuar usando, mas cuidado com os valores que este mundo tem colocado. Qual que é o valor da família para o mundo atual? Nenhum. Qual que é o valor da vida para o mundo atual? Para o bebê? Nenhum. Então percebo, qual que é o valor de um pet para algumas pessoas? Mais do que tudo. Para alguns também não presta para nada, tanto é que matam e fazem atrocidades, né? Qual o valor da criança? Qual o valor do ensino? Qual o valor de poder ensinar a verdade para os filhos? Nenhum. Quem tem que ensinar é a escola. Já falei sobre isso, de você terceirizar a fé e você deixar que outros ensinem. E não se preocupar com isso, né? No tempo certo ele vai ouvir e ele vai escolher. Não, o tempo certo é aquele que começa na tua casa. Quarta, quem permanece em Cristo não vive pecando. Essas são as 4 coisas. Vamos então para o primeiro ponto. Somos filhos escolhidos de um amor imenso. Veja bem o que diz o começo aqui. Vede que grande amor. Já percebeu isso? Você consegue perceber um grande amor? O que é um modelo de grande amor para você? Talvez você volte um pouquinho à época que ficou enamorado da esposa, né? Quem está enamorado faz bobeira, faz besteira, gasta dinheiro, faz viagem longa, né? Para poder ver o amor, para poder estar presente no amor. Eu não sei se alguém de vocês fez isso, mulher ou homem presente aqui, mas qual é o tamanho do amor? É quando a gente vê quanta pessoa faz alguma coisa por nós, né? Puxa, ele me ama mesmo. Olha só o que ele fez por mim. Veja só. Então a gente tem essa mentalidade. Aqui João está chamando a nossa responsabilidade para perceber. Vede com que grande amor vos amou o Pai. Aonde você estava? Perdidos dos vossos delitos e pecados, longe das promessas de Deus, como fala Efésios, na escuridão total, não havia valor, você não valia, você não entendia o que era Deus, para que servia a Deus, a palavra, a igreja, os irmãos, a família, mas pelo poder vivificador do Evangelho, o Senhor abre o nosso coração, o Evangelho faz parte da nossa história, a partir de agora, a luz dentro do nosso coração, a vida irradiada através da nossa vida, e é então isso que o João está chamando a atenção. Mas por que temos vida? Porque Jesus Cristo em Deus nos amou. Ou melhor, em Deus, por Jesus Cristo, Ele nos amou e nos amou completamente. Então assim, Ele chama a nossa atenção para que os nossos olhos fiquem fixados nesta realidade. E isso é para o resto da nossa vida. Por que isso é importante no âmbito da casa? Porque no âmbito da casa, infelizmente, nós temos a lógica do preço. Não assim tão descarado, mas é o quê? Se ele fizer alguma coisa, eu gosto dele. Se você tiver um marido que te atenda, uma mãe que te atenda, um pai que te atenda, pensa num paizão. Pai, eu queria comprar um tênis. Está aqui, filho, dinheiro, vai lá comprar. Mãe, eu queria não sei o que. Está aqui, filho, vai lá fazer. Pai, posso fazer isso? Claro, meu filho, vai fazer. Quem que não quer um pai que deixa todas as coisas? Só que muito cuidado, vai ter um preço lá na frente. Que vai chegar uma hora que você vai precisar dizer não. No tempo dos mais antigos, a gente não tinha muito disso. Os pais sabiam até onde eles podiam ir. Né? Não tinha essa coisa, pai, eu quero comprar aqui. Comprar o quê, meu filho? Você não compra nada, quem compra sou eu. Né? Eu lembro que nós íamos para uma vez por ano, a gente ia para uma loja lá, onde a mãe comprava, bem dizer, quase todas as nossas roupas. Né? Mas era uma vez por ano. E a gente era contente. Não precisava todo dia, toda semana, uma coisa nova. Mas nós estamos vivendo novos tempos. Todos os dias o mundo diz que a gente precisa comprar alguma coisa. Por que Shopee deu certo? Por que tudo deu certo? Cara, então exatamente porque o ser humano, ele se tornou um consumista. Agora, o pior é que nós nos tornamos consumistas da religião. O pastor tem que se virar nos 30. A igreja, a sua liderança tem que se virar nos 30 para trazer um culto agradável, para trazer um culto que seja do jeito que a pessoa queira ouvir. E aí quando não é do jeito dela, hoje não me foi bem, não gostei da palavra do pastor. Né?
Então entendam isso, nós somos consumistas da fé. E se você não tiver do jeito que você quer, não serve. Aí acaba. Então João está chamando a responsabilidade para a gente olhar. A primeira coisa dentro da nossa casa é o seguinte: quem mora com você é perfeito? Não. Tem defeito? Tem pecado? Um monte. Mas o que une vocês todos dentro da casa? Vejam com que grande amor vos amou o Pai. Isso implica, sabe dizer o que, irmãos? Na hora que o irmão falhar, na hora que aquele que está dentro da sua casa der bobeira, você vai dizer: mas por que eu vou bater na cabeça dele? Todos merecem. Mas a gente acaba batendo em uns. Né? Então não se distraia com você, mas olhe para aquilo que tem peso. Deus nos amou com um amor tão grande. E ele continua dizendo: nos tem concedido o Pai ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Só quem sabe o que é ser filho amado de um pai pode entender o que está acontecendo aqui na carta. Qual que é o contexto da carta? Eles têm filiação lá? Não. Eles perderam o status, eles não têm mais nada. Eles estão sendo abandonados. Então João está dizendo: vocês têm filhos sim, vocês são filhos de Deus vivo, do Deus. Isso é que importa, não é o imperador que é o pai de vocês. Mas é Deus que é o que comanda tudo e que cuida do coração de vocês. Então olha a qualidade desse amor, irmãos, sabe? Essa é a natureza generosa do nosso Deus. Deus regula o seu amor? Não, irmãos. Deus está pronto a doar-se todos os dias pela nossa vida. E se tem um Deus que é doador do seu amor, é esse Deus a quem nós servimos. Porque nenhum de nós merecíamos estar aqui nesta manhã ou em qualquer outro momento da nossa história. Porque nós somos meninos e meninas ruins. Porque o pecado nos tira a centralidade de olhar para Cristo Jesus com essa ternura. Você tem amado o Senhor Deus com essa ternura? Com o coração de: poxa Deus, obrigado porque o Senhor me amou. A gente estava pensando o seguinte, que Deus é obrigado a nos amar. Ele é obrigado a fazer o que Ele faz. Foi Ele que nos criou, Ele que dê condição para a gente viver. Alguns pensam assim e vivem assim. Então, agora entenda o seguinte: Deus não ama a sua família porque ela é perfeita. Ele ama porque Ele é o próprio amor. E essa é a verdade. Quando governa a casa, quando essa verdade governa a casa destrona a nós e coloca em segurança quem? O amor de Deus. Então Deus ama a nossa casa não porque nós somos perfeitos, pelo contrário, porque o amor dele vai nos aperfeiçoar o coração. E é nesse ambiente, então, irmãos, da família, dessa família que eu e você vivemos, aonde nós temos um grande detalhe sofrível. Nós estamos vivendo a sociedade, como eu falei alguns dias atrás, sociedade de desempenho, né? É trabalho. Em casa, eu sei que todos aqui têm coisa para fazer hoje. Se você quiser tirar o domingo hoje para limpar a casa, lavar a roupa, passar, cozinhar, cortar a grama, você vai ter o dia inteiro para fazer as coisas. E você vai chegar na segunda-feira e dizer: puxa, não fiz porque eu fui para a igreja. Alguns não vão vir para a igreja porque vão fazer isso que eu falei. A troca é péssima. A troca é a pior possível. Aqueles que estão em casa hoje assentados porque deliberaram de não vir, fizeram a pior troca possível. Não conseguem enxergar um Deus que o ama desse jeito. Não conseguem perceber que o que sustenta o nosso coração é esse amor de Deus derramado. O amor de Deus é derramado, mas eu preciso entender que o amor é de Deus, não é do mundo. Não são das pessoas, não é da minha força, não é do meu trabalho. O amor aqui é divino. Então essa lógica de preço que nós adotamos na nossa casa, ela é maligna, ela é diabólica. E essa lógica de preço também é colocada nos nossos relacionamentos. Nós só temos amigos e amigos que nós temos afinidade, quanto mais eles podem nos dar. Se um amigo seu é maravilhoso, mas ele começou a trazer colocar pedra no seu sapato, você vai abandoná-lo. Se ele começou a dizer verdade para você que você não gosta, não quero mais ouvir esse camarada.
Eu quero ouvir quem fala aquilo que eu gosto. É por isso que, infelizmente, os guetos dentro da igreja, eles existem, eles não deveriam existir nesse sentido. Mas não tem como você não se unir com aqueles que falam a mesma linguagem. Só que é o seguinte, na igreja, lembra que eu falei que a igreja do primeiro século, essa que João está falando aqui, é a igreja que vem para ajudar aqueles que estão passando por dificuldades? Se você só conversa com um tipo de pessoa, você vai ouvir aqueles que estão passando outras lutas? Não. Talvez você converse, que de repente que nem tem aqui funcionalismo público, você só converse com funcionalismo público. Talvez você converse só com quem é bombeiro. Talvez você converse só com quem cozinha. E as outras pessoas? Você não vai conversar? Como que nós podemos servir de apoio com esse grande amor que Deus nos tem dado, se nós não estamos dispostos a conversar com outros? E aí os irmãos não precisam dizer nada, mas como que nós podemos conversar com os outros se na igreja a gente chega e sai correndo, se as nossas casas não temos tempo para visitação, se nós não sabemos o que acontece com os outros? Não tem como. Então, uma das coisas mais maravilhosas da igreja do primeiro século é porque ela tinha relacionamento entre os seus irmãos. Havia comunhão, havia alegria em estar junto. Pode ver que a alegria de estar junto não é presente nesta igreja hoje. Nós já tivemos mais pessoas participando. E as coisas são assim, as pessoas vão ficando cansadas, sobrecarregadas, exaustas, temerosas, preocupadas, não está do jeito que ele quer. Infelizmente, é a palavra de Deus que está nos mostrando. Olhe com grande amor, o Senhor tem nos chamado. Então, nós estamos chamados nessa manhã a contemplar esse amor imenso. Nós somos chamados também a perceber que, olha aqui, diz assim, ó, vede com grande amor nos tem concedido o Pai. Então, a concessão aqui é feita por Deus uma única vez só. Deus não fica dando toda hora, Deus dá uma única vez, e esse amor é dado ao nosso coração. Deus nos concedeu esse amor a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Aqui, perceba então que a nossa casa, nós somos eleitos para a casa. Se somos eleitos para a casa, Deus está dando para nós aquilo que é necessário para que a gente tenha harmonia dentro da nossa casa. E qual é o que precisamos para ter harmonia? Amor, dado pelo Pai pelo nosso coração. E Ele concedeu para aqueles que são da sua casa. Então, aqui o Senhor está assumindo a responsabilidade do lar. Ele sabe que para conviver com marido, esposa, pai, mãe, tio, cunhado, cunhada, sogra, sogro, precisa amor. Sem amor não dá para conviver. Então, não tem desculpa para racha, não tem desculpa para briga, não tem desculpa para quebra de relacionamento entre marido, entre mulher, entre irmão, entre pai, entre mãe, não tem desculpa nenhuma que nós possamos colocar, porque o amor do Pai faz com que a gente supere as dificuldades. Dá para perceber então o quanto nós estamos nos afastando desse amor? Porque qualquer coisa nos impede de olhar para os irmãos, de conversar com um ou com o outro. Por quê? Porque o nosso coração se magoa facilmente. Nós nos ferimos, aquilo que eu falei, nós somos os nossos próprios carrascos. Nós exigimos muito de nós exigimos muito dos outros, nós queremos perfeição, e Deus está dizendo, eu amo vocês porque vocês não são perfeitos. Porque o que aperfeiçoa o nosso coração é o amor de Deus. Ame mais, irmãos. Peça ao Senhor para revelar mais esse amor. Fale menos, critique menos, abrace mais, converse mais, tolere mais. Tolerar aqui não é aceitar o pecado, mas é aceitar que aquela pessoa está em crescimento, está em fase de trabalho, Deus está trabalhando no coração. Dona Abigail e seu Valdir são os mais velhos aqui a nível de casamento, né? 60 anos, Dona? É isso? 62 anos. Não estão prontos ainda. Deus está trabalhando no coração deles. 62 anos de casamento. Priscila está com 12, né, Priscila? Então saiba, vai chegar com 62 anos e falar, Senhor, não trabalhou ainda? Não trabalhou. Todo dia. O Senhor vai aperfeiçoando. Todo dia você tem que olhar para o teu cônjuge e dizer, Deus nos amou. O importante é isso. Vamos enfrentar. Lembre-se, não é tolerância ao pecado, tá? Eu estou dizendo aqui é reconhecer que se ele não tem o amor de Deus, ele precisa ter. Porque só assim vai fazer com que a gente possa caminhar. Então,
essa é uma paternidade que Deus nos dá definitiva. A igreja precisa entender isso. Nós não somos mais órfãos. Aqueles que têm Cristo Jesus estão amparados no resto da sua vida. Quando fazemos velório, né, oficializamos o culto fúnebre, nós somos orientados que quando aquela pessoa que faleceu não for do Senhor Jesus, não tem nada a ver, nenhum vínculo evangélico, que nós não devemos asseverar isso. Você deve fazer o culto, né? Agora, quando nós fazemos um culto em que aquela vida que foi a do Senhor Jesus, por mais triste que esteja o nosso coração, mas a alegria que a gente tem de dizer que aquela pessoa voltou para a casa do Pai, é fantástico. Saber que um dia o Senhor nos permitirá que talvez a gente se encontre, né? Se nós não temos a certeza de todas as coisas, mas uma certeza o Senhor está dizendo, que aqueles que são do Senhor vão se encontrar com Ele. Então, por isso nós precisamos rogar que o Deus da misericórdia encontre o nosso coração e adote-nos como filhos dele, com um amor imensurável. Se na tua casa há pessoas ainda que não têm deste privilégio, não descanse os olhos e nem os joelhos no chão, para que isso aconteça. Rogue, 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 rogue. A outra realidade que nós podemos perceber aqui é que nós somos chamados filhos de Deus. E o que significa isso, então? Aquilo que eu falei, João está indo na contramão do Império Romano. João está legalizando agora uma adoção. Deus nos adota como filhos completos, com todos os direitos, com todos os deveres, e está dizendo, eu vou cuidar de vocês. Que bênção! Saber disso. E quando Deus nos adota, nos dá direito, nos dá privilégio, nos faz ter uma herança reservada, e Ele coloca essa herança guardada, e essa herança é guardada pelo próprio Espírito Santo, que servirá de penhor para poder trazer de volta essa certeza ao nosso coração. A filiação cristã, irmãos, não é uma esperança abstrata para o futuro, mas é a nossa identidade hoje nesse mundo. Você é filho do Deus vivo. Se eu soubesse como isso muda no reino espiritual, porque aonde os teus pés pisarem, ali pisa um servo a quem Deus amou, a quem Deus escolheu, a quem Deus está cuidando, amparando. Mesmo que possamos estar diante de um hospital, mesmo que possamos estar diante da maior dificuldade da nossa vida, de um chefe corrupto, mas é o Deus Todo-Poderoso que está cuidando de mim e de você, da igreja, da comunidade dele, da família dele. Esse entendimento, então, a igreja precisa ter. Esse entendimento a igreja precisa saber, que somos escolhidos como filhos de Deus para começar a viver o Evangelho dentro da nossa casa, para que a harmonia reine e a paz também. No que depender de nós, diz a Escritura Sagrada, tem de paz com todos. Ah, mas como a gente gosta de uma briguinha, um telequete, né? Como a gente gosta de uma discussãozinha, de um negócio, e ninguém quer perder, infelizmente. Segunda coisa que a gente vai olhar para o texto é que a nossa esperança futura está somente em Cristo. Por que João está asseverando isso? Bom, o ensino daqueles falsos mestres dizia o seguinte, que para a gente conseguir uma espiritualidade elevada, buscava-se pelo conhecimento. Quanto mais estudasse, mais se envolvesse, mais culto ficasse, mais você ia encontrando uma espiritualidade além. E isso ele está quebrando exatamente tudo. Ele está dizendo que não. Que a única coisa que nos faz realmente ter a certeza de uma esperança no futuro é se Jesus Cristo faz parte da nossa casa. Se Jesus não faz parte da casa, não é esperança. Olha que isso é muito forte. Se Jesus não faz parte do coração dos filhos, da esposa, do marido, eles não têm esperança. Eles têm qualquer coisa parecida com esperança, a esperança deles, mas não é esperança bíblica. Não é esperança em Cristo, não é esperança da segunda vinda do Senhor Jesus, não é esperança daquele que está e virá buscar a sua igreja, que permanece fiel à presença dele. Então, e o João vai dizer a seguinte coisa, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, o que nós podemos perceber? Que aqui, quando nós dizemos que a nossa esperança é Cristo Jesus, há uma ruptura com o que nós estamos vivendo. Ele está dizendo que se a esperança é Cristo, a alegria é Cristo,
tudo aquilo que o mundo oferece de consumo não nos trará alegria nem esperança. Está bem claro isso? Então, não é aquilo que o mundo nos oferece que pode trazer a paz, a segurança, a alegria, mas é aquilo que Jesus oferece e já deu para aqueles que são seus. Então há essa mudança aqui. O mundo agora exerce um papel importante nas cartas de João, porque ele cria uma ruptura, porque o mundo está dizendo para nós que ele tem a felicidade. Tem ou não tem? Ele diz isso. Alguns dos nossos filhos, por enquanto na igreja não entenderem a palavra, não entenderem a doutrina, eles vão buscar alegria onde? No mundo, no barzinho, na rave, no show, na bebida, no cigarro, na droga, no sexo. E isso está dentro de todos os corações que acham que essa alegria está fora da igreja, fora de Deus, fora da verdade, fora de Jesus. E nós, cada um tem aqui o seu nível de satisfação. E aqui é uma palavra que fala hedonismo cristão. Nós queremos se satisfazer com aquilo que realmente o mundo pode oferecer. Como eu disse, talvez hoje você escolha não vir à noite porque você preferiu ir para qualquer lugar, qualquer coisa, um convite, qualquer outra coisa, mas não quis a igreja. É uma forma que você resolveu satisfação em outro lugar, porque a igreja para você não satisfaz. Quando nós não abrimos a Escritura durante a semana na nossa casa, nós estamos dizendo, a Bíblia não me satisfaz. Mas nós abrimos qualquer outras coisas, lemos qualquer outras coisas, paramos dentro do celular e lemos um monte de coisa, mas não lemos a Escritura Sagrada. Nós estamos dizendo, o que me satisfaz é isso, não é a verdade da palavra. Percebo então que os maus problemas que estão acontecendo lá, que aconteceram lá em João, nessa epístola, acontecem hoje em dia, são atuais. O mundo tem exercido diante de nós uma força muito grande. E o que nós estamos percebendo, irmãos? Que nossa família, ela está com incompatibilidade de valores. Nós estamos aceitando os valores do mundo. Nós assistimos qualquer tipo de filme, alguns apaixonados por novela. Novela não presta para nada, nunca prestou e não vai prestar. Alguns filmes são péssimos de a gente assistir. Alguns amam assistir filme de terror. Sofrem, tem que assistir de luz acesa para poder, né? E assim sucessivamente, outros filmes. Então essa cultura do entretenimento, ela está presente em muitas das nossas casas. Perceba então que o mundo tem oferecido assim sutilmente coisas que nos agradam. Por exemplo, viajar, curtir, descansar. Você vai descansar numas férias? Eu já falei sobre isso aqui. Nem sempre, você vai ficar mais cansado às vezes. Vai sofrer. Primeiro hoje, para poder fazer as conexões, às vezes você gasta 10 horas no aeroporto, esperando uma conexão para poder viajar para um lugar tão querido. Chega quebrado, 2 dias para recuperar. Né? E aí até você conseguir realmente energia. E depois sem falar dos gastos financeiros que você fica lá limitando o filho. Pai, posso comprar? Não, não pode. Não pode. É sim, porque pelo menos eu sei que algumas coisas são parecidas, talvez nem todos. Ah, pai, vamos sair? Não, não vamos. Vamos ficar aqui. Né? Eu já fiz isso. Né? Compra um picolé, divide em 4. Né? Chupa cada um pouquinho. Né? Para ter gosto. Nem todo mundo é assim. Mas, às vezes, isso acontece. Então, o mundo tem oferecido e a gente acaba sofrendo, irmãos. Por quê? Porque nós somos aplaudidos, às vezes, por essas coisas que a gente faz. Viajou esse ano? Ah, não, mas vou viajar. Já comprei as passagens, estou pagando em 24 vezes, mas eu estou indo para Aruba esse ano. É mesmo, é legal. Ou inclusive, né? Vai ser topzera. Puxa, você já vai fazer parte de um grupo em que você vai conversar depois que você voltar. Como é que foi? Ah, foi legal. Agora, se você vai viajar, não, esse ano não posso. Esse ano, no máximo que eu vou, vai ser para Terenos. Né? É onde eu posso chegar na casa do meu irmão Valdir, para sentar com ele, tomar um chimarrão. Lá é o máximo que eu vou. Ah, aí você já vai ficar um pouco excluído. Por quê? Porque a sociedade precisa ver em nós o progresso financeiro. A sociedade precisa ver em nós a alegria de ter as coisas. Então, cuidado com isso. Porque às vezes o nosso coração fica ferido quando a gente não consegue as coisas. Não consegue um bom emprego, não consegue um bom salário, não consegue um bom marido, né? Ou então o teu marido está sempre pecando, ou a esposa sempre pecando, você já não aguenta mais. Mas lembre-se,
Todos nós fomos amados por Deus e o amor dele por nós é igual, inclusive por aquele que ainda não conheceu completamente. Por isso, irmãos, se sua família for aplaudida por todos os padrões do mundo, há algo errado com a sua identidade. A incompreensão da cultura não é um sinal de fracasso, é a marca da sua fidelidade ao reino. Por exemplo, o mundo está dizendo que nós não podemos fazer na escola dos filhos comemorar Dia dos Pais nem Dia das Mães, porque vocês sabem qual é o motivo. Aí o mundo diz para nós que nós precisamos participar, os nossos filhos têm que participar da festa junina. Mas festa junina, eu já expliquei, eu sou contra esse tipo de hábito na cultura, porque ela é ideologizada por a santos. Ah, mas não tem nenhum problema. Você vai ver no futuro como tem problema. Mas você participa, você faz em casa, você reúne a família, você não está nem aí, o importante é que você gosta. Pô, mas só tem, o carreteiro só tem naquela festa, é tão boa, né? Por exemplo, tem a festa aí do Santo Antônio, do bolo com aliança, eu vou lá buscar um pedaço para casar, né? Vai que dá certo, né? Tem gente que faz, me desculpe, mas essa é uma realidade que está inserida no nosso contexto. Nós estamos fazendo coisas que o mundo diz que pode fazer, mas a Bíblia diz que não. E nós já tratamos disso aqui. Faz na nossa você dá uma reduzida, dá uma enganada, mas então muito cuidado com isso. Os valores estão entrando nas nossas casas e nós estamos sendo subjugados por eles. João está dizendo, não, pare com tudo isso, larguem tudo isso, a nossa esperança, se está ruim hoje, a nossa esperança é Cristo. Então o que vai melhorar é quanto mais eu tenho compreendido o amor de Deus e a obra de Jesus Cristo sobre o nosso coração. E irmãos, isso aí não é uma coisa abstrata, é real. A família, para ter harmonia, ela precisa viver o Evangelho. A família, para ter harmonia, precisa viver a base da palavra de Deus, deve ser autoridade na nossa casa. A Bíblia, a família, para ter harmonia, o pai tem que viver segundo as Escrituras, a mãe, o filho, o pai, a mãe, todos aqueles que vêm na sua casa. Nós não estamos ali para agradar ninguém, a não ser o Senhor Jesus. Então cuidado com os velhos hábitos que ainda habitam dentro da nossa casa, cuidado com os pecados de estimação, que a gente vai falar ainda sobre isso. Há coisas que nós fazemos que desagradam a verdade das Escrituras. Vida com Deus, igreja, família, relacionamento. Se não há relacionamento seu com o seu povo, com a sua igreja, não há vida com Deus, irmão. Não se engane, precisa ser consertado. Se você não gosta do irmão, se você não tem vontade de estar com ele, se você não quer estar próximo do irmão, está errado. A igreja é o melhor lugar do mundo. A igreja é o povo mais fantástico do mundo. Nós precisamos amar essa igreja, a família, como Cristo nos amou, como Deus nos amou. Não se trata de nós mais, mas sim dos outros. Não é individualismo, você não está aqui para ter uma vida melhor, você está aqui para cumprir a vontade de Deus. Pare de viver uma vida egoísta, solitária, porque isso não é cristianismo, isso é o que você inventou de evangelho. É por isso que João estava preocupado com os falsos mestres, porque os falsos mestres traziam um egoísmo para as pessoas. Não, o importante é você. Cuida de você, faz o que você quiser com a tua vida, ninguém vai mexer contigo. Se você quiser, faça, se não quiser, não faça, ninguém pode. E as pessoas estavam entendendo, eram novos convertidos. Não é assim que funciona. Não é assim. O mundo não pode ditar as regras da casa do Senhor, da casa de Deus, da minha casa, da sua casa. O mundo não pode dizer como nós nos procedemos diante do Pai. Por exemplo, o maior índice de divórcio está no meio dos evangélicos. E a Bíblia fala, aquilo que Deus uniu não separa o homem. Mas nós sempre arrumamos confusão e achamos que podemos achar algo melhor. Não tem como. O melhor não está no outro. O melhor está em Cristo, o melhor está em Deus, o melhor está na sua palavra. Se a tua vida não está boa, não é por causa dos outros, não é por causa do mundo. Se você não está feliz, se teu coração não tem harmonia, se não há paz na sua mente, não é problema da igreja. O problema é seu. É só seu. Não, o problema não está no outro. Não transfira, não responsabilize quem não é o culpado. Porque o João está dizendo o seguinte, vocês foram amados. Olha que quanto Deus lhes concede de um amor imenso, gigantesco, para serem chamados filhos de Deus.
Olha que grande amor. Quando se manifestar aquilo que Cristo é em vocês, vocês vão perceber que ninguém pode segurar um crente que entende aquilo que ele foi chamado. Aquilo que nós chamamos, né, do amor, do primeiro amor. Aqueles que tiveram essa oportunidade de reconhecer essa fase, que alguns não conseguiram entender, mas quando o Cristo faz parte da nossa história e você descobre que há luz, que há esperança e que aqueles que estão morrendo sem Cristo vão para o inferno, você tem um dinamismo dentro de você que ninguém te segura. Aquilo que os coaches querem colocar diante de nós, que nós podemos, João está colocando aqui. Cristo, através de você, fará com que cada um de nós possa se levantar e continuar a fazer a obra, começando em casa. Fomos eleitos para começar em casa. Quanto tempo perdido em casa, vagando, irritado, magoado, ferido, se machucando e machucando os outros. E, no entanto, era para ter o melhor lugar da face da terra, o nosso lar. João está dizendo para nós, não deixe que o mundo dite as regras da sua casa. Não deixe. João está dizendo a seguinte coisa também. Cuidado com o imediatismo. O que é isso? A gente quer tudo pronto no mais curto espaço de tempo, né? João está dizendo o seguinte, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Preste atenção nisso. Nem todos têm a mesma condução, caminho de fé. Há alguns aqui que você precisa falar a mesma coisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 30, 45, muitas vezes. 1 milhão de vezes. Por quê? Porque o processo de santificação é uma escolha que faz eu e aquele que me salvou. E nesse processo de santificação é trabalho. Se você não lê a Bíblia, não estuda, não ora, não busca, o teu processo vai ficar parado. Se você não tem paixão pela vida com Deus, não tem paixão pelas coisas do Senhor, não gosta da obra de Deus, você não vai ser nada em casa. A eleição em casa não serve para nada, porque você não compreendeu o amor de Deus. E esse amor de Deus aqui, ele vai trabalhar justamente em um processo onde a santificação todos os dias vai acrescentando um tijolinho nessa construção que nós somos. Todos aqui, como eu disse, estamos sendo construídos. Mas essa santificação, nós não temos um estágio definitivo aqui. Então repouse. Deus está construindo um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor. Mas eles precisam estar ouvindo a verdade e precisam estar na igreja. Entendam isso. Aí você diz assim, mas o meu marido não está vindo, então vai ser mais difícil a construção. É que nem em obra, o Ézer sabe, né? O pedreiro, como ele é, construtor, mestre de obra, se o pedreiro não estiver trabalhando todo dia, a construção sai? Não, demora. Onde é que você foi? Eu fui ali, parei um pouquinho, mas já estou voltando. Semana que vem acabou o material e o negócio não rende. Assim é a vida com Deus. Se não houver, da nossa parte, estímulo, olhar para a palavra, começar a viver isso, não tem como. Se eu não estiver sentando com o meu irmão que sabe mais, me ensina. Você sabe mais, eu quero aprender. Não tem jeito. Mas nós não estamos preocupados com quem não sabe mais. O problema é deles. A igreja se tornou, eu digo, um ambiente de várias cabecinhas. Cada uma comanda a sua. E o João está dizendo, não funciona assim. Quem comanda é Cristo. Cristo é a centralidade da nossa vida. Cristo é o que mais importa no nosso coração. Então, essa é a promessa aqui de conformidade. O Senhor está fazendo dia a dia, nos tornando semelhantes a Ele. Nós não somos ainda, mas seremos. Mas é lá na glorificação. Enquanto isso não acontecer, tenha paciência com seus irmãos, tenha paciência com seu esposo, tenha paciência com a sua esposa, tenha paciência com seu tio, com a sua tia, tenha paciência com aqueles que estão próximos, tenha paciência na igreja. Deus está trabalhando todo dia em cada um aqui. Cuidado. E um dos grandes problemas, então, que eu vejo é a falta de paciência conjugal. Porque lembra que eu disse? A eleição para ser vivida dentro da nossa casa. A paciência perdida do pai e a mãe com os filhos na educação. Não tem mais paciência para nada, é tudo a jato. O filho tem que aprender a ler, escrever, falar inglês, francês, jogar basquete, vôlei, tudo ao mesmo tempo, lutar jiu-jitsu, nadar. Tem que ser tudo perfeito. E quando não é burro, é fraco. A gente insiste com várias coisas. Cuidado com o imediatismo.
Porque a vida cristã, a vida espiritual, ela não é imediata, ela é crescimento dia a dia. Quanto mais Cristo se revela ao nosso coração, mais estamos fortalecidos para que Ele possa realmente nos tornar completos. Mas nesta vida ainda não será assim, tá? Mas continue insistindo, continue vindo à igreja, continue lendo a palavra, continue vendo, ouvindo a verdade do Evangelho. Ouça louvores, cante louvores, ame. Chame aqueles que estão longe para vir para a igreja. Nunca desista deles. Continue insistindo. Diga o quanto eles são importantes. Porque talvez eles deixaram de vir porque nós os cobramos demais. Porque nós queríamos que eles mudassem repentinamente. Deixa Cristo fazer a obra. Nós não fazemos obra nenhuma. A obra é do Senhor Jesus. Terceira e penúltima coisa é a purificação contínua. 1 João capítulo 3, 3. E assim mesmo se purifica todo que nele tem esperança, assim como ele é puro. Veja bem, aqui ele está dizendo a seguinte coisa: João estabelece um elo indissolúvel. Não tem como a família crescer, não tem como a família eleita viver o Evangelho se o pecado não for purificado dentro da casa. Ninguém come porcaria. Pecado é porcaria no coração, então se livra dela, porque ele vai contaminar, ele vai estragar, vai dar diarreia espiritual, você vai ficar mal, vai ter febre, vai ficar ruim, vai se afastar, vai adoecer, vai enfraquecer, vai precisar de um remédio poderoso, e o remédio poderoso está na igreja, está na palavra, está em Cristo Jesus, está na sua verdade. Então a família que tem pecado dentro da sua casa precisa romper com todo o pecado, porque senão vai sofrer. E aí sofre filho, sofre filha, sofre esposa, sofrem todos os que estão perto, inclusive a comunidade da igreja. Que há pecados escondidos dentro dos corações dos irmãos e por isso a igreja começa a sofrer também. Por isso que é importante a purificação contínua. A purificação aqui é no tempo presente, é para o agora, é para este momento, não é para amanhã, é intencional, é persistente. Aqui trata-se de combate. Eu preciso lutar com todas as minhas forças, com todas as minhas armas, contra o meu pecado e contra o pecado daqueles que estão presentes na vida dos meus irmãos, dos meus queridos. Mas lutar como? Primeiro em oração. É a busca incessante pela verdade revelada do Senhor. Então, irmãos, só que nós estamos cansados das nossas rotinas, nós estamos aqui estressados. Quem é que busca a santidade na hora que está estressado no meio de uma briga? Vai falar um palavrão daqueles mais feios possíveis. Está errado. Entenda isso. Precisa parar, não permita que essas coisas aconteçam. Nós estamos com falta de tempo, o nosso legalismo está pesado, a gente exige tudo dos outros, mas não exige da gente. A gente acha que os outros precisam ser as melhores pessoas. Há um esgotamento muito sério sobre o nosso coração, de todos. Dificilmente se fala com alguém hoje e ele não está esgotado de alguma área da vida dele, cansado. Se está cansado, você não tem ânimo. Não é à toa que explodiu essa questão de complexo vitamínico, né? Hoje tem vitamina para todas as coisas. Se você for tomar todas as vitaminas que o mundo está dizendo, você tem lá pelo menos umas 30 para tomar. Não, é um almoço. É um almoço. Por quê? Está estressado. Está estressado? Está cansado? Está com dor? É falta de B12, é falta de B6, está não sei o quê, falta não sei do que, falta isso, falta aquilo. E você vai acreditando. Mas o problema não é só isso. Talvez até tenha problema vitamínico, mas o problema é que falta reconhecer que está faltando Cristo Jesus no nosso coração. Falta a palavra. Porque a palavra traz conforto. Você pode estar doente, mas vai ser confortado na tua doença. Você pode estar estressado, mas o Senhor vai dizer: te acalma, filho. Eu estou contigo. Quando um coração encontra a paz do Senhor Jesus, ele começa a enxergar melhor as ciladas da vida. Ele começa a enxergar melhor. Irmãos, então, a terceira coisa é que se a tua casa não for purificada, se os pecados não forem retirados, nós teremos dificuldades para continuar a nossa caminhada. Cristo é o nosso padrão de pureza. Qual que é o padrão? O padrão não é esse pastor aqui, o padrão não é liderança nenhuma, o padrão é Jesus Cristo, Ele é a nossa meta. Ele é o nosso alvo. Nós temos que ter a imagem e a pureza moral, a transparência do nosso Senhor Jesus. A nossa casa,
A eleição na nossa casa, ela precisa trazer para o nosso coração transparência entre todos. Não deixem que a mentira se faça presente. Não deixem que coisas ocultas estejam guardadas dentro da sua casa. Lute para que isso seja revelado, para que você possa interceder. Dependa unicamente da graça de Cristo Jesus. Quarta e última coisa. Essa família que está lá em João, passando todas essas lutas que nós já mencionamos aqui, a quarta e última coisa, ele fala a seguinte coisa, que quem permanece em Cristo não pode viver pecando. Olha que coisa interessante. Porque quem é de Cristo, ele sabe que quando peca, precisa pedir perdão e lutar contra o pecado. Aqueles que estão vivendo lá, os falsos mestres, diziam, não, besteira, pode pecar à vontade. E João diz, não, é mentira. Quem é do Senhor Jesus não peca. Quem vive em Cristo não peca. Agora, quem vive pecando é porque nunca viu o Senhor Jesus e nem o conhece. Então, a prática do pecado, lembre-se, pecado ele é um tropeço. Pecado ele é uma queda eventual. Pecado é um erro cometido na medida em que você caminha. Pecado não é o teu caminho. Errar o alvo é às vezes. Cuidado então, para que esse pecado que está habituado no seu coração vire parceiro de caminhada. É contra isso que João está dizendo, porque todos aqueles que continuam em pecado estão em rebelião contra Deus. Você em rebelião na sua casa, a rebelião atinge a sua igreja. Você em rebelião na sua vida, contamina o seu marido, contamina o seu esposo, contamina os seus filhos. Uma casa em pecado contínuo é rebelião contra o Criador. Por isso que João assevera, cuidado então. Rebelião é traição contra Deus. Toda vez que você peca, você está traindo o Redentor. Saiba disso. Pede perdão urgente por trair o Redentor. E livre-se desse pecado. E peça perdão ao Senhor. Então, irmãos, quando Jesus, então, vem, se encarna e vive essa vida, e ele diz o seguinte, que ele veio tirar os pecados do mundo. Como? Pela sua obra salvífica. Como que Jesus faz? Jesus nos dá a condição de a gente lutar contra o nosso pecado. Todos aqui, jovens, pequenos, jovens, grandes, médios, adolescentes, o Senhor em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, nos ajuda a vencer os pecados que o mundo nos mostra, façam que a gente pratique e aquele que o nosso coração tem prazer em fazer. Lute contra isso, através de como? Pela palavra de Deus. Então, os nossos filhos pequenos, eles ainda não compreendem a palavra. Por isso que eles precisam que os pais os levem e os ensinem. Como eles devem lutar contra este pecado? Como eles devem lutar para que a santificação deles seja agradável ao Senhor? Quem permanece em Cristo não vive pecando. O pecado não é um hábito. O pecado é um acidente. Então, o propósito de Cristo na sua encarnação é dizer que Jesus não pecou, mas ele veio manifestar para tirar os pecados deste mundo. Só em Jesus a gente tem força para vencer. Vença, meu irmão, com Cristo Jesus. A eleição é ferramenta de Deus para o nosso coração. A eleição é força de Deus para o nosso coração. Condenados estão todos aqueles que não se arrependerem dos seus pecados. O Evangelho, quando está na casa, é libertador. Ele traz paz, traz alegria e traz harmonia para a nossa casa. Se não há harmonia, é porque tem pecado dentro do nosso coração. Tem pecado na nossa casa. Porque a harmonia reina num coração que serve ao Senhor. A harmonia reina. Só que nós temos que ter cuidado, que o mundo tira toda a nossa harmonia. Tudo isso que João está falando é para que a minha casa e a sua casa caminhem conforme a palavra de Deus. Para que a gente possa entender e levar para a nossa vida. Use a palavra de Deus, tenha a palavra de Deus, tenha a identidade como filho de Deus, como âncora do seu coração. E saiba que todos aqueles que estão na sua casa, se são filhos de Deus, estão debaixo do mesmo amor. E se você foi amado, eles também devem ser amados por você.
E se você faz parte de uma comunidade, não seja ela igreja, seja trabalho, aonde você estiver, Deus te ensina a amar a esses também. A igreja, ela vem para fortalecer relacionamentos. A igreja vem para ajudar aqueles que estão mais enfraquecidos. A igreja vem para que por meio do Espírito Santo nós possamos viver uma vida que realmente agrade ao Senhor. Tenha essa certeza. Seja Cristo Jesus e a sua palavra a âncora da nossa vida. Outra coisa, tenha mais paciência com quem está errando. Tenha mais paciência, porque nós estamos em construção ainda. Tenha mais paciência com aqueles que ainda não entenderam o que Jesus Cristo significa no seu coração. Terceira coisa, eu acho que está na hora de a gente fazer, pelo menos urgentemente, uma faxina geral no nosso coração. Purificar aquilo que está estragado, purificar aquilo que está poluído, aquilo que tem destruído. E a última coisa, confronte o pecado da sua casa. Não deixe que ele tome asas, não deixe que ele crie pernas, não deixe que ele crie rosto, não deixe que ele se instale. Se você percebe que há pecado, ore para que o Senhor destrua tudo. Pelo nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.